Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês já se perguntaram assim, de onde vem essa palavra trindade? O que significa trindade? Então vem com a gente nesse vídeo que a gente vai estar falando sobre isso. Então, meus irmãos, a trindade, o que ocorre? Eu vou estar dividindo em 3 pontos, né, como de costume aqui no canal, e a gente vai estar falando especificamente sobre cada um deles de maneira bem direta, tá? Vamos lá. Qual é o significado da palavra trindade? 2. De onde surgiu a trindade? Ela surgiu da Bíblia, ela surgiu da história, a gente vai estar falando um pouco sobre isso. E 3, a gente vai estar falando sobre heresias. O que são heresias? São mentiras relacionadas à trindade, tá bom? Então vamos lá para o tópico número 1. A palavra trindade, irmãos, ela significa o seguinte: triunidade. Ou seja, são 3, mas ao mesmo tempo são 1. E o negócio que eu já queria trazer aqui para o começo desse vídeo é o seguinte: a trindade em si, ela é inexplicável. A trindade em si, ela é inexplicável. Como pode 1 ser o mesmo 3? E eles serem diferentes e assim mesmo eles serem a mesma pessoa? Isso é inexplicável. O que a gente vai falar hoje aqui é sobre a doutrina da trindade. O que é a doutrina, irmãos, da trindade? Ela é como os teólogos, como os pais da igreja, eles pegaram esse fato aí, né, a trindade, que é um fato, é algo real, e eles tornaram inteligíveis, para que a gente pudesse entender, entendeu? Então é o mais inteligível possível. Então o que acontece? Você vai ver pessoas falando sobre o ovo, a casca, a gema e a clara. Você vai estar falando sobre o sol, que o sol lá é o calor, é a luz e também são os gases lá. Você vai estar falando sobre a água, que é líquido, sólido e gasoso. Mas o que acontece? Quando a gente vai usar esse tipo de explicação, ocorre o seguinte ponto: o sol, ele é só o sol, ele é uma coisa só. Então são 3 aspectos do Sol: o calor, a luz e os gases. A água é um elemento só, que cada um deles está em um estado, entendeu? Então não são 3 coisas diferentes. Então a gente não pode usar esses exemplos para falar sobre a trindade, porque na trindade são 3 pessoas distintas. Por exemplo, lá em Gênesis você já vai ver traços da trindade. Por exemplo, quando Deus está criando o homem, que ele fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos. Quando ocorre o batismo de Jesus, acontece algo muito maravilhoso. Que Jesus, ele está na terra, né? Como nós falamos nos vídeos anteriores, o Deus encarnado, né? E o que acontece? Tem uma voz no céu que diz assim: esse é meu filho amado, certo? O que ocorre? Então o pai está no céu, o filho está na terra, e aparece a forma corpórea do Espírito através da pomba. E o que acontece? Quando você ali naquele momento você vê as 3 pessoas da Trindade, certo? Quando Jesus está orando, ele roga ao Pai, mas ao mesmo tempo ele diz que ele e o Pai são um, entendeu? Então a doutrina da Trindade, ela procura mostrar o quê? Eles são 3 seres. Eles são iguais em substância. Não foi um que criou o outro. Eles são iguais em substância, certo? Eles são gerados, não são criados. E o que ocorre? Esses 3, eles têm a mesma idade, eles têm o mesmo poder, eles têm a mesma força, eles têm o mesmo conhecimento. Os 3 são oniscientes, eles sabem todas as coisas, são onipresentes, estão em todos os lugares, são onipotentes, eles têm todo o poder, certo? Mas não são 3 deuses. Os 3 são Deus. E tem uma frase muito boa que é de um dos pais da igreja, conhecido como Atanásio, se eu não me engano, ou Anselmo de Cantuária. Eu acho que é Anselmo de Cantuária. Ele diz assim, que a fé vem primeiro ao ouvido do que ouve, do que a mente que entende. Então o que acontece? Nós temos que entender já nesse começo do vídeo que tem muitas das coisas bíblicas que elas não são explicadas. Tem muitos mistérios bíblicos que eles não têm resposta. E daí você opta ou pela fé ou por não entender.
E tem muitas coisas dentro da nossa fé que nós não entendemos. Por isso que o que ocorre? Nós vivemos pela fé. Nós podemos teologizar, né? O que a gente pode? As pessoas pensam assim, que a teologia ela é o estudo de Deus, mas não é o estudo de Deus. Ele é o estudo das aparições de Deus ao longo da história humana. E o que muda isso? Porque você não consegue estudar algo que ele é infinito. Você consegue estudar algo que deixa, por exemplo, Deus ele falou, isso aqui eu vou revelar. Então a teologia vai lá e estuda sobre isso. Nisso aqui eu vou aparecer. Então a teologia vai lá e estuda sobre isso. E a teologia é uma bênção. Não caia na mentira que teologia é ruim, que teologia esfria o crente. Não, teologia é uma bênção. O que é teologia? É o estudo sobre a presença de Deus aqui na terra. Sabe? Também no céu, obviamente, que se revela através da palavra de Deus. É o estudo disso. E o estudo disso não é algo ruim. É algo benéfico. Estudar a Bíblia é uma bênção. Então estudar é uma bênção, irmãos. Tá? Então eu sei que esse vídeo eu acho que vai ficar um pouco mais longo que os outros, porque é um assunto que demanda um pouquinho mais de explicação, tá bem? Então agora a gente vai para o tópico número 2. De onde surgiu essa ideia da Trindade? Se você for falar com certos tipos de pessoas, né, que são aquelas pessoas que eles querem um estudo de mistério, assim, não é bem assim, né, nananã, sabe? Não acredita assim no simples, vamos dizer assim, o que eles vão dizer? Danilo, a doutrina da Trindade, ela aconteceu no Concílio de Nicéia. O que é o Concílio de Nicéia, irmãos? Tinha lá a história do Império Romano, né? Os cristãos eles eram perseguidos, até que surgiu um imperador que falou que ele era cristão, e eu creio que é Constantino. O que aconteceu? O Constantino, ele pediu um concílio. O que é o concílio? A reunião de todos os bispos da época, de todos os representantes de igrejas e locais. Então, nesse concílio, eles pegaram lá e firmaram várias coisas. E uma delas, eles falaram ali sobre a Trindade. Mas qual que é o problema disso daí? Entendeu? Não é que eles criaram essas doutrinas que eles firmaram ali naquele momento. Essas doutrinas já existiam em todos os locais, em todas as igrejas, entendeu? E elas já eram vividas, elas já eram vivenciadas desde a época dos apóstolos. Mas elas foram escritas ali naquele momento quando houve a reunião dos bispos. Então eles não criaram algo novo, eles só escreveram algo que já acontecia. E, por exemplo, assim, você não precisa da história para você falar sobre a Trindade. Você pode ir para o Novo Testamento, você pode ir para o Antigo Testamento, e dentro da Bíblia você vai ver que a Trindade ela existe. Amém? Eu gostei de uma frase muito boa do Luciano Subirá, que ele fala assim, ó, a palavra Trindade, ela não está na Bíblia. Assim também como a palavra gravidade também não está. Mas nem por isso um dos dois deixam de existir. Entenderam? Então o que ocorre? Não é porque a palavra não está que isso não ocorra e isso não aconteça. Porque ocorre e acontece. A gente falou sobre o batismo de Jesus, né? A gente falou sobre Gênesis. E aí continua. Porque a bênção apostólica, né? Cremos em um só Deus Pai, um só Senhor Jesus Cristo e seu Espírito Santo. E assim continua. Amém? Então agora a gente vai para o terceiro tópico, que é falar sobre heresias que aconteceram devido a isso. Mentiras sobre a Trindade. A primeira qual que é? A primeira é o unicismo. O que é o unicismo? O unicismo ele crê que há um só Deus e ele é uma só pessoa. Mas, por exemplo, em um momento ele está no céu como Deus Pai, em um momento ele está na terra como Deus Filho, em um momento ele está como Espírito Santo. Então, ele é a mesma pessoa que ele usa faces diferentes, né? Ele usa máscaras. Uma hora o Deus está com a máscara de filho, uma hora ele está com a máscara de espírito, outra hora ele está com a máscara de pai. Ou ele tem atuações diferentes, entendeu? Uma hora ele atua como filho, uma hora ele atua como pai, uma hora ele atua como espírito. Mas o que ocorre? Quando acontece um diálogo entre ele com ele mesmo, essa ideia se torna muito estranha. Quando Jesus está orando ao Pai, ele não está orando para ele mesmo, pedindo para ele mesmo e ele mesmo. São três pessoas distintas. E agora sim, que é uma frase ou do Anselmo, né, que eu estava falando antes, ou do outro lá que eu falei, que o que acontece? A gente não fala, irmãos, três pessoas da Trindade porque a gente quer.
A gente não fala que são 3 pessoas distintas porque a gente quer. Nós falamos que nós não temos opção, porque é isso que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz que é isso, nós seguimos isso. Amém? Então o unicismo é essa ideia. Daí tem o triteísmo. O que é o triteísmo? Ele já é totalmente diferente do unicismo. O triteísmo, ele acredita que existam 3 deuses. Entendeu? Não é 3 pessoas que eles são apenas um só Deus. São 3 deuses. Certo? Cada deus, ele é independente do outro. Eles são 3 deuses diferentes. Algo também que a Bíblia vai totalmente contra. Dizendo que há um só Deus. Há um só Senhor. Certo? E só a Ele adorarás. E é um só caminho, uma só verdade. Então há um só Deus. Amém? Então daí a gente chega agora no último. Que se a gente for falar de toda a doutrina desse último movimento, se tornará muito extenso. A crença do gnosticismo. E o que eles creem assim, na questão de criação? Eles creem que a Terra foi criada por uma divindade inferior. Por que foi criada por uma divindade inferior? Porque não é perfeita. E se a Terra não é perfeita, quer dizer que o Criador dela também não é perfeito. Aí que a gente coloca o livre-arbítrio nessa história, certo? Que Deus ele não criou os seres humanos autômatos ou robôs, que eles fazem apenas o que Deus quer, às vezes só o que Deus manda. Mas Deus criou seres com consciência de escolher acreditar ou não, mesmo que não acreditar é um dano para a própria pessoa, mas ela tem esse direito. Amém? Então, irmãos, eu sei que a Trindade ela tem um vasto mundo aí para se conversar sobre ela, tem vários aspectos bíblicos, tem vários pontos históricos, tem várias pessoas contradizem, tem muitos pontos. Mas como vocês sabem, esse vídeo aqui é para dar uma introdução a alguns assuntos. Por exemplo, esses vídeos aqui tem em média 10 minutos, né? E a gente fala de alguns assuntos que são deveras complicados, como esse da Trindade, que para mim não é algo simples. Amém? Então eu agradeço aos irmãos que estiveram aqui comigo, assistiram os 3 primeiros vídeos falando sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E agora a gente está fazendo esse fechamento aqui falando sobre a Trindade, tá bom? Agora a gente vai começar uma nova fase, que a gente vai falar sobre questões mais bíblicas, como personagens, nações, reis e etc. E eu espero que você esteja comigo também nesses próximos vídeos, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, até mais.